Boa noite. Vamos dar início às nossas reflexões sobre o estudo do livro Obsessão Silenciosa. Faz parte do projeto Espiritizar. Nós estamos estudando, já faz algumas semanas, o capítulo número 5, o plano existencial e a obsessão. E para iniciar as nossas reflexões, como sempre, nós procuraremos agora fazer algumas observações e comentários de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a mensagem colhida do livro Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: separamos o trecho que nos chamou mais atenção. Existimos. A pedra existe. A planta existe. O animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos em cima dessa mensagem que Emmanuel nos traz. Então, de fato, é necessário distinguirmos existir de viver, do ponto de vista espiritual. Porque existir pode estar subordinado a todo um campo de atitudes e de ações humanas, refletindo hábitos, condicionamentos e vícios, aonde a consciência espiritual está obliterada. A pessoa age de forma inconsciente, age pelas emoções. E isso significa, em termos de consciência espiritual desperta, situações e momentos onde o espírito expressa um nível de inconsciência que é sinônimo de morte. O espírito não está ali atuante. E Emmanuel traz na sua linguagem muito profunda essa questão, dizendo assim: em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. E faz a conclusão que mais nos chama a atenção: a vida é a experiência digna da imortalidade. Significando que quando nós passamos a agir, a viver conscientemente desperto, nós, de fato, estamos expressando a vida, e a vida como sinônimo de imortalidade. É interessante essa frase de Emmanuel, porque ela abre muito campo de entendimento, de aprofundamento, porque só a criatura humana é que alcançou um nível na sua escala evolutiva aonde ela pode e deve sempre estar agindo conscientemente. E, sobretudo, agora, quando recebemos a bênção do conhecimento do Consolador prometido por Jesus, que vem
evidenciar para nós a essência da vida, que é a vida espiritual, de onde viemos e para onde voltaremos. Então, meus amigos, viver é a experiência digna da imortalidade. E como modelo de excelência, nós temos em Jesus, modelo e guia da humanidade. O caminho e a proposta mais eficaz para alcançar a expressão dessa vida. Por isso mesmo, em várias passagens no Evangelho, ele vai nos dizer que veio nos trazer a vida, e a vida em abundância. É a vida onde o nosso espírito, conscientemente desperto, percebe que a imortalidade da alma é o estado natural daqueles que fizeram por merecer. Vamos então abordar o nosso tema na sexta parte, é o sexto estudo que temos sobre o plano espiritual e a obsessão. Lembrando que os estudos anteriores estão aí no nosso canal Conexão para a Luz no YouTube. Sugerimos que você que não acompanhou, visite o nosso canal, se inscreva, compartilhem esse vídeo, essas informações que possibilitam-nos divulgar a doutrina espírita. Então vamos para o primeiro tópico do estudo dessa noite. Na história da humanidade, os grandes espíritos de amor se fizeram pequeninos para as conquistas do mundo. E, no entanto, modificar os parâmetros das consciências por se manterem fiéis a ela nas convicções espirituais de que o amor é sempre a marca da vitória real sobre todas as injustiças. Nós estamos no tema central a respeito do plano existencial nosso, e aqui é muito importante o seguinte: precisamos destacar isso. Precisamos destacar a importância de que, de fato, houve aqui um pequeno problema na transmissão. Acredito que a internet não está como escritório. Essa aqui. Aí ela vai cair o sinal. Aqui, escritor. Ah, ótimo. Bom, conseguimos resolver aqui um pequeno problema na nossa transmissão. Quando aqui diz, na história da humanidade, os grandes espíritos de amor se fizeram pequeninos para as conquistas do mundo, nos chama a considerar o fato de que, para o êxito do projeto reencarnatório nosso, a virtude essencial, fomentadora de todas as demais, é a humildade. E é exatamente essa lição maior
que os benfeitores, os espíritos que vieram em missão à Terra, claro, do qual o maior de todos foi Jesus, mas todos eles, todos aqueles que estiveram dando início a grandes movimentos religiosos na Terra, quer sejam dentro do próprio cristianismo ou fora dele. A base essencial sempre foi a humildade. E é exatamente para isso que nós somos chamados a atenção. O êxito do nosso projeto reencarnatório, ele tem a ver com o trabalho desse sentimento. Então, o título do capítulo que nós estamos estudando, que é o plano existencial e a obsessão, nessa primeira parte, há uma série de esclarecimentos sobre o plano existencial, como nós estaremos tendo hoje. Mais adiante no capítulo é que haverá as abordagens a respeito das interferências espirituais nesse plano. Prossigamos. O que houve de extraordinário na história desses espíritos luminares não foi a vida que tiveram, mas o que realizaram na própria vida íntima, moral, consciencial, transformando, por consequência, os caminhos elegidos que iluminaram suas histórias de vida. Aqui nós percebemos esse destaque especial ao fato de que o direcionamento maior, o esforço dos exemplos que nos foram trazidos pelos espíritos luminares, eles focaram sempre a grande e maior conquista em si mesmos. A busca de êxito não foi de maneira nenhuma em relação às questões materiais, àquilo que entretém os nossos sentidos físicos. Não. É a vida interior. É a busca da expressão maior da imortalidade que traziam. E isso tem um subsídio para nós. Há uma passagem no Evangelho que nós sempre procuramos trazer reflexões em cima dela aqui. Quando Jesus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Jesus se referia justamente a isso, a que nossa atenção maior deve se direcionar para a autoconquista, para o autoconhecimento, para o trabalho de domínio, de direcionamento interior. E é aí onde está os grandes inimigos, os grandes adversários que trazemos do nosso passado reencarnatório e que, para serem enfrentados e vencidos, é imprescindível o nosso fortalecimento espiritual, que é o objetivo desses estudos. A sanha do egoísmo deseja conquistar as coisas para, ilusoriamente, preencher a vida de coisa alguma, mas a sabedoria do amor faz o ser espiritual perder a própria vida do ego para conquistar a si mesmo. Então, aqui fica bem claro para nós, na grande batalha que somos chamados a travar para o êxito do nosso plano existencial, o domínio, a superação das armadilhas do ego,
que estão sempre vinculadas às questões da posse e da expressão do egoísmo no comportamento humano, precisam ser suficientemente superados. Por isso, nesse parágrafo que separamos, diz assim: mas a sabedoria do amor faz o ser espiritual perder a própria vida do ego para conquistar a si mesmo. E, de fato, meus amigos, nos momentos em que nós vivenciamos a caridade com abnegação, com renúncia, a caridade tal como Jesus nos ensinou, naquele momento em que estamos naquelas atividades, o nosso ego, a nossa persona está obliterada, está colocada de lado, para que de fato a essência espiritual nossa tome conta, se planifique naquela realização em que estamos empenhados. Então, quanto mais atividade no bem, na vivência do amor e da caridade, menos ego, menos persona e mais espiritualidade. Como aqui é colocado, a sabedoria do amor faz o ser espiritual perder a vida do ego para a conquista de si mesmo. O autoconhecimento, a autolibertação das ilusões da matéria, dos apegos projetados pelo ego, é a nossa grande batalha. Prosseguindo. A ausência de um propósito e sentido existencial em um processo de desconexão com o plano existencial fazem com que o ser entre no despropósito de vida, em que todo movimento e busca do espírito imortal se fixa em desconsiderar as leis amorosas de Deus, na vã tentativa de afrontá-las. Então é isso que acontece com a maioria das pessoas que, não tendo despertado para a percepção da vida em termos espirituais, não tem a menor ideia de estarem inseridas num plano existencial, em objetivos de superação, aonde o espírito, a sua verdadeira essência de vida, são totalmente desconsiderados. Aqui é feito menção a isso quando diz assim: a ausência de um propósito e sentido existencial em um processo de desconexão com o plano existencial fazem com que o ser entre no despropósito de vida. É como muita gente se percebe ao achar que a vida começa no berço e termina no túmulo, e que o sentido da vida é a busca da satisfação dos instintos, da realização do prazer temporal, perdem, anulam, em termos de êxitos, os seus objetivos espirituais, o seu verdadeiro progresso. Aqui ainda é destacado o seguinte: em que todo movimento e busca do espírito imortal se fixa em desconsiderar as leis amorosas de Deus, na vã tentativa de afrontá-las. É isso que acontece conosco quando não nos percebemos como espíritos em trânsito na matéria, numa vestimenta física que as leis divinas nos emprestaram
mas que tem data certa de entrega. Então, no final, eu destaco apenas esse ponto. Na vã tentativa de afrontá-las, muitas pessoas, pelas escolhas de vida contrárias ao seu lado espiritual, mergulham no desequilíbrio dos vícios, da busca de uma satisfação sensorial, que é a sede da água do mar, que nunca encontra satisfação. Em vez da sintonia e identificação com as leis divinas na consciência e no esforço para desenvolver as virtudes que nos fazem amá-las e cumpri-las, proporcionando-nos a felicidade, o espírito entra em uma dissintonia com o propósito existencial, afrontando-os. É aquela questão, né? Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Se a nossa atenção, o nosso foco de vida estiver para a matéria, para o jogo dos sentidos físicos, invariavelmente nós entramos em choque com os objetivos espirituais da nossa vida. Quando só eles é que de fato poderiam nos dar verdadeira felicidade. No mundo de provas e expiações, aonde as vicissitudes e as mudanças, acidentes e imprevistos se dão a todo momento, querer estabelecer felicidade em segurança material, a frustração mais cedo ou mais tarde chega. Mas à luz do Espírito, a felicidade, como é colocada no Livro dos Espíritos, é bem simples, né? Em termos possíveis, num mundo como a Terra, a felicidade que a espiritualidade nos aponta, ela vai depender apenas da posse do indispensável, da consciência de dever cumprido e da fé no futuro. Apenas esses elementos. Mas é claro que esses elementos só encontram valor e importância para aqueles que estão despertando espiritualmente. Para aqueles que o foco é todo na questão material, não vão conseguir. Não devemos olvidar que o ser humano recebe as influências do meio em que vive, como esforço daquilo que jaz em seu íntimo psicológico, mas que de maneira alguma significa absoluta força dominadora nos rumos de suas escolhas. Aqui é feita algumas advertências importantes para estarmos atentos. Não devemos esquecer, olvidar, que o ser humano recebe as influências do meio em que vive, como esforço daquilo que jaz em seu íntimo psicológico. Ou seja, é aquela lembrança de que nós não podemos atribuir a questões de ordem material exteriores os estados de alma ou a nossa forma de agir ou reagir no mundo material. Na verdade, todo o campo de dificuldades, de adversidades que temos que enfrentar, são particulares à nossa necessidade individual para o crescimento, para o progresso. Então, jaz em nosso íntimo psicológico, mas que de maneira alguma significa absoluta força dominadora nos rumos de suas escolhas. Ou seja, nós não estamos mais
para justificar desequilíbrios e desequilíbrios emocionais ou vícios pelo fato de ter recebido determinada influência do meio, da educação, dos pais, de problemas que nos acompanharam ao longo da infância ou juventude. Na medida em que nós vamos nos percebendo como de fato somos verdadeiros espíritos, que têm o dever de exercer controle e domínio sobre os reinos inferiores a ele. Material, vegetal, animal, né? Todos esses reinos estão abaixo do patamar que o espírito humano já alcançou. E por isso o ser humano tem o dever de, sobre esses reinos anteriores, exercer controle e domínio. Claro, naquilo que diz respeito a possíveis intervenções na sua forma de agir ou de viver. Todo ser humano, enquanto espírito imortal que é, está em realidade pleno de condições para considerar as questões da vida material a partir dos propósitos espirituais, dependendo para isso de que a vontade esteja vinculada à busca da verdade. Então, aqui começa dizendo bem claro para nós, olha, todo ser humano, enquanto espírito imortal, significa tendo consciência da sua espiritualidade, está em condições para considerar as questões da vida material a partir dos propósitos espirituais. Ou seja, de colocar em destaque e em prevalência o espírito, os valores do espírito. Dependendo para isso de que a vontade esteja vinculada à busca da verdade. É preciso que a nossa vontade, claro, tenha o foco, né, alinhado com a harmonia com as leis de Deus e com os objetivos maiores do progresso humano, do progresso, inclusive da própria lei do progresso, assinalada por Deus para todos nós. Quando o espírito imortal inicia seu movimento interno de libertação das influências da matéria por meio do pensamento espiritualizado, ainda poderá estar sujeito a distorcer as experiências superiores do pensamento lúcido, com o sofisma da paixão, que entorpece os conceitos transcendentes. Aqui tem muito material importante para refletirmos mais. Então, mesmo quando iniciamos esse trabalho interno do espírito imortal, de libertação das influências da matéria, poderá estar sujeito a distorcer as experiências superiores do pensamento lúcido. O pensamento lúcido, o pensamento desperto da consciência espiritual, com o sofisma da paixão, que entorpece os conceitos transcendentais. É porque jaz dentro de nós, do nosso passado delituoso, o nosso inconsciente profundo, lastros de vícios e de desequilíbrios que muitas vezes ainda tentamos sustentar, utilizando-se para isso de sofismas, de mentiras com aparência de verdade, do tipo assim, certo, eu não vou mais admitir ter tal vício, mas hoje vai ser o último dia. E aí entra num desses sofismas que leva para que amanhã volte a ser o último dia. Ou quando
percebemos determinadas necessidades de crescimento interior em nós e protelamos para o mês que vem, para o ano que vem, sem perceber que outra vez há incidências do nosso inconsciente para nos atrapalhar. E nisso, utilizando-se de sofismas desequilibrantes. A melhor metodologia quanto a isso é mergulhar-se, é mergulhar na profundidade dos sentimentos e reconhecer as reais intenções que motivaram os pensamentos a se desviarem do bom senso e da profundidade dos primeiros tempos de compromisso assumidos consigo mesmo. Então, a metodologia, a diretriz para não sermos vítimas de nós mesmos, desses sofismas, é mergulhar profundamente no autoconhecimento. É que aqui é feita a menção dos sentimentos. Reconhecer as reais intenções que há dentro de nós, que estão fazendo, nos exemplos que eu citei, ficarmos protelando aquilo que sabemos que é certo e que deve ser feito quanto antes, né? A desviarem do bom senso e da profundidade dos primeiros tempos de compromissos assumidos conosco mesmo. É como se dá assim, nós acordamos e dizendo, hoje meu dia vai ter essa diretriz, eu vou ter esses cuidados, essa vigilância, para não cair em determinadas fragilidades que já percebi que tenho, e quando olha, a queda volta. É exatamente por falta desse mergulho profundo no autoconhecimento. Em estarmos analisando os elementos, as circunstâncias que surgem e que provocam em nós, muitas vezes, as quedas, quer na área do pensamento, do sentimento ou do comportamento. E pior, às vezes, nos três. Então, no trabalho do autoconhecimento, é claro que obras como as do espírito André Luiz ou de Manuel Filomeno de Miranda vai nos dar muitos subsídios e detalhes para trabalharmos melhor esse esforço de autoconhecimento conosco mesmos. Por outro lado, o compromisso verdadeiro que estejamos assumindo conosco mesmos, de superação e de melhoria, representará um peso muito forte nisso. Vamos para o último tópico do nosso estudo dessa noite. Em seguida, é fundamental buscar direcionar-se e intensificar-se na força de vontade, para que o encontro com a verdade na alma se concretize de maneira profunda e permanente, no qual haverá, a partir disso, a entrega às leis divinas, que são professoras da alma. Interessante, né? Vamos analisar mais detidamente esse último tópico. E em seguida, desse trabalho de mergulho profundo em si mesmo, é buscar direcionar-se, intensificar a força de vontade, para que o encontro com a verdade na alma se concretize de maneira profunda e permanente. Nós precisamos, e aqui é importante destacarmos esse fato, de que há um imenso campo a ser trabalhado, transcendido, superado em nós, que vem do nosso passado,
de afrontamento e de afastamento das leis de Deus. Agora nós estamos buscando a harmonia, o equilíbrio com essas leis. E o trabalho é grande, mas é um trabalho cuja vitória depende, sobretudo e principalmente, de nós mesmos. Porque a doutrina espírita vai nos amadurecendo espiritualmente, nos tornando adultos, responsáveis pelo que a gente pensa, deseja, quer, pelo nosso comportamento, sem podermos mais utilizar de justificativas ou, como há pouco foi citado, de sofismas, querendo responsabilizar o poder do mal, o diabo, os espíritos obsessores, pelo descaminhamento cuja causa essencial estava dentro de nós, no nosso passado delituoso. A doutrina espírita, ela, como aqui é colocado, ao nos facultar por esse mergulho, por esse processo de autoconhecimento, o despertar de uma satisfação nova, aquela proveniente de estarmos cada vez mais vivenciando o equilíbrio com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. Novas conexões neuronais, novo campo sensorial no nosso psiquismo vai paulatinamente sendo estabelecido. E nós passamos agora a ter gosto, a sentir prazer em estar vivendo, exemplificando o amor às leis de Deus. É esse o objetivo maior que a doutrina espírita nos traz. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado nesse estudo e queremos também trazer um convite, né? Hoje à noite, 9 horas da noite, no YouTube, no NEP Paulo e Estevão Caruaru, teremos uma live muito importante, cujo tema central, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Será com o nosso irmão do NEP Regeneração do Recife, Emanuel Silvestre. Está aí o convite, talvez dê para vocês focarem, mas hoje, 9 horas da noite, daqui a pouquinho, no YouTube, NEP Paulo Estevão Caruaru, não percam. Até o próximo estudo, se possível, compartilhem, divulguem aí o nosso estudo das obras espíritas. Agradecemos muito. Uma boa noite, muita paz.